Dado y, determine a derivada y'. Aqui, y' é, como tem três termos aqui, ele é obtido pela derivada de cada um desses termos. Então, iniciamos considerando as derivadas dessas expressões aqui. Então a gente tem aqui estrela, 2 estrela, 3 estrela. Vamos desenvolver cada uma dessas expressões separadamente. Então aqui, iniciando com estrela, a gente tem o produto de duas funções e de x e arcosseno de raiz d de x sobre e de x mais 1. Então a derivada, aqui a gente usa a regra da derivada de um produto, ou seja, nós consideramos a derivada de e de x vezes arco seno de e de x sobre e de x mais 1 mais e de x vezes a derivada do arco seno de e de x sobre e de x mais 1. Mais a derivada de e de x é e de x e a derivada de arcosseno de z, lembrando aqui, é igual a 1 sobre 1 menos z2 raiz. Então aqui a gente vai usar a regra da cadeia. Então a gente faz a derivada do arcosseno, que é então 1 sobre 1 menos o argumento ao quadrado. Quer dizer, o argumento nesse caso é raiz de e de x sobre e de x mais 1. Então é 1 menos, isso aqui ao quadrado, raiz, a expressão que está aqui, vezes a derivada de raiz de e de x sobre e de x mais 1. Então a gente usou a regra da cadeia aqui. Temos que fazer ainda essa derivada. Então, aqui vamos considerar algumas simplificações, possivelmente, nessa expressão. Então vamos analisar esse denominador aqui. Estou considerando aqui em cima. Então a gente tem 1 menos e de x mais 1 raiz, isso aqui é ao quadrado. E tem essa raiz mais externa aqui. Então, levando ao quadrado essa raiz, ela desaparece, então a gente fica com 1 menos e de x mais 1. E vamos efetuar agora essa diferença, 1 menos e de x sobre e de x mais 1. Então isso aqui fica 1 vezes e de x mais 1, menos e de x, dividido por e de x mais 1. Então aqui cancela, então isso me dá
raiz de 1 sobre e de x mais 1, que é equivalente a 1 sobre raiz de x mais 1. Então, esse denominador eu posso escrever assim. Ou seja, na verdade, a gente já pode até fazer 1 sobre esse denominador, então, que é essa expressão aqui. Na verdade, é 1 sobre essa expressão que é raiz de x mais 1. Então, eu posso pegar essa expressão e identificar com isso aqui. Então, vamos lá. Aqui, continuando, então, eu posso escrever estrela como sendo e de x, arco seno e de x sobre e de x mais 1, raiz, mais e de x, então, vezes raiz de e de x mais 1, vezes, agora a gente tem que calcular essa derivada aqui. Vamos fazer isso aqui em cima. Então, aqui a gente vê a função mais externa é a raiz e a função mais interna é esse quociente de e de x por e de x mais 1. Então, usando a regra da cadeia, a gente primeiro deriva o termo que está associado à raiz. Então, derivada de raiz de z é 1 meio raiz de z. Só que o z aqui faz o papel desse quociente aqui, e de x sobre e de x mais 1. Vezes a derivada da parte interna, que é e de x mais 1. Então, aqui a gente tem quociente duas funções e de x mais 1. Então, usando a regra do quociente, a gente tem derivada de e de x vezes e de x mais 1 menos e de x, derivada de e de x mais 1. Isso aqui dividido por e de x mais 1 ao quadrado. A derivada de e de x é e de x. Aqui, derivada de e de x mais 1 é derivada de e de x, que é e de x. Derivada de 1 dá zero. Então, derivada de e de x mais 1 é e de x. Isso tudo dividido por e de x mais 1 ao quadrado. Então, aqui tem e de x vezes e de x, que é e a 2x. E de x vezes 1, e de x, menos aqui e de x vezes e de x dá e a 2x. Então, aqui a gente pode cancelar. Então, a gente vai obtendo a seguinte expressão.
Aqui a gente pode ainda fazer alguns algebrismos. Por exemplo, se a gente tem essa expressão raiz de e de x sobre e de x mais 1, como o numerador e o denominador é positivo, a gente pode separar a raiz escrevendo dessa forma. E essa parte aqui ainda poderia ser escrita como sendo essa parte aqui pode ainda ser posta dessa forma. E aqui a gente pode fazer algumas simplificações. Por exemplo, esse e de x com esse raiz de e de x vai me dar um raiz de e de x no numerador. Ou seja, a gente está com a seguinte expressão. Tem isso aqui. Então a gente tem e de x mais 1. Esses dois termos aqui vão me dar uma raiz de e de x. E ainda tenho esse e de x mais 1 ao quadrado, que eu também posso combinar com esse termo aqui, ó. Porque você tem e de x mais 1 elevado a meio no numerador, e de x mais 1 elevado a 2 no denominador. Então ainda posso simplificar e escrever essa expressão da seguinte forma. Isso, junto com esse aqui, me permite escrever na seguinte forma, e de x mais 1, então fica 2 menos meio, que dá 3 meios. Então, esse termo que aparece aqui, derivado na expressão de estrela, eu posso escrever como sendo e de x, raiz, dividido por 2 e de x mais 1 elevado a 3 meios. Então aqui nessa expressão nós temos o seguinte, então aqui a gente tem um e de x e um raiz de e de x, ou seja, e de x, raiz de e de x, eu ainda posso colocar como raiz de e de x é e de x elevado a meio, que dá e de x sobre 2. Então isso aqui me dá x mais x sobre 2, 3 meios de x. Então esses dois termos aqui, posso escrever nessa forma. E também posso combinar esse raiz de e de x mais 1 com esse e de x mais 1 elevado a 3 meios, que está no denominador. Então eu tenho ainda essa combinação aqui. Ou seja, raiz de e de x mais 1 é e de x mais 1 a meio. Aqui com um pouco de cuidado para a gente não errar. Então posso fazer aqui, ó, um meio no numerador, 3 meios no denominador, então ficaria um meio menos 3 meios daria menos 1, que também é a mesma coisa que escrever 1 sobre e de x mais 1. Então esses dois termos aqui posso escrever dessa forma, ou seja, a expressão que eu obtenho aqui tem o seguinte aspecto. Primeiro termo, e de x arco seno de raiz de e de x mais 1, não mudou.
Então, esse e de x vezes raiz d de x, a gente pode escrever como e elevado a 3 meios de x. E esses dois termos, raiz de e de x mais 1 dividido por e de x mais 1 a 3 meios, a gente pode colocar como 1 sobre e de x mais 1, lembrando que ainda tem o fator 2 aqui. Então, eu posso escrever isso como sendo 2 e de x mais 1 no denominador. Então, aqui a gente obteve o resultado para a expressão estrela. Então, vamos agora calcular essa expressão 2 estrela. Então, aqui a gente também tem uma função composta, arco tangente composto com raiz d de x. Então, usando mais uma vez a regra da cadeia, quando a gente deriva arco tangente, lembrando a fórmula, por exemplo, arco tangente de z. Derivada da arco tangente de z é 1 dividido por 1 mais z2. Então, aqui, usando a regra da cadeia, arco tangente, aqui o argumento z, a gente olha como sendo raiz d de x. Então, derivada de arco tangente aqui seria 1 sobre 1 mais o quadrado do argumento, que nesse caso é raiz d de x. Então, fica raiz d de x ao quadrado vezes a derivada de raiz d de x, que é a função mais interna. Então, a gente está com isso aqui. Então, arco tangente é a função mais externa, raiz d de x é mais interno. Usando a regra da cadeia, a gente deriva arco tangente, 1 sobre 1 mais o quadrado do argumento, nesse caso, a função raiz e de x, vezes a derivada da função interna, derivada de raiz d de x. Então, aqui nós obtemos 1. Então, raiz de e de x ao quadrado fica e de x. E aqui, mais uma vez, a gente usa a regra da cadeia. A função mais externa é a raiz, função mais interna e de x, derivada da raiz de z, 1 meio, raiz de z, onde o z aqui é o e de x. Continuando a regra da cadeia, vezes a derivada da função mais interna, e de x, mas a derivada de e de x é e de x. Então, esse desenvolvimento 2 estrela nos dá então, aqui a gente pode multiplicar esses dois termos aqui no denominador, 2, 1 mais e de x, raiz de e de x, só que aqui fica no numerador 1 vezes e de x, derivada de e de x é e de x. Então, isso aqui me dá simplesmente... Então, esse e de x aqui no numerador com esse raiz de e de x, eu posso escrever como raiz de e de x sobre 2, 1 mais e de x. Isso aqui é a expressão que a gente obtém para 2 estrela.
E finalmente, 3 estrelas. Tem que fazer a derivada de EX. Então aqui também, função composta, raiz de E de x. A função mais externa é a raiz de z, e a função mais interna E de x. Então, a derivada de raiz de z é 1/2 raiz de z. Só que o z aqui faz o papel do E de x vezes a derivada da função interna aqui, que é o E de x, a derivada de E de x. Então, usamos a regra da cadeia para derivar raiz de E de x. Mas, derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, nós obtemos 1/2 raiz de E de x, E de x. E aqui também a gente pode simplificar E de x com raiz de E de x, dando raiz de E de x 1/2 vezes 1/2. Então, a derivada de 3 estrelas nos dá 1/2 raiz de E de x. Então agora, o que nós temos que fazer é voltar à expressão y', considerar a contribuição de cada um dos termos calculados aqui, estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. Então, aqui continuando nessa linha, a gente tem E de x arco seno de raiz de E de x mais 1. Mais E a 3/2 de x sobre 2 vezes E de x mais 1. Mais 2 estrelas, que é essa expressão aqui. Mais, desculpa, aqui é menos, né? 3 estrelas, então menos 1/2 raiz de E de x. Então aqui vamos analisar esses 3 termos aqui. Então a gente tem E 3/2 de x aqui a gente pode efetuar essa soma, o que nos dá esse último termo aqui, nos dá essa contribuição, colocando isso aqui como denominador. Então, esses 3 termos aqui, a contribuição deles, nos dá isso aqui. Então, continuando o desenvolvimento aqui, a gente tem o seguinte. Então, a gente tem E a 3/2 de x. Aqui eu vou colocar raiz de E de x como E de x a meio, que é E elevado a x sobre 2. Então aqui a gente tem raiz de E de x vezes 1, que é a raiz de E de x, que eu vou colocar como E elevado a x sobre 2. Depois eu tenho
raiz de e de x vezes e de x, que é raiz de e de x é e de x sobre 2 vezes e de x, que nos dá e de 3 meios de x. Então, esse termo vezes esse, sinal negativo aqui, nos dá menos e elevado a 3 meios de x. Então, esse aqui é o numerador. Isso tudo aqui dividido por 2 e de x mais 1. Mas esse termo aqui cancela com esse e esse com esse, que nos dá 0. Ou seja, a contribuição desses três termos é nula. Então, esse termo aqui vão se cancelar. De modo, então, que a derivada é simplesmente e de x vezes arcosseno de raiz de e de x sobre e de x mais 1. Então, a gente fica basicamente com esse termo aqui. Então, a derivada de y é e de x vezes arcosseno e de x mais 1. Então, a resposta dada aqui.